temos aí uma ótima oportunidade, né? A Hannover Messe, este ano, como uma das maiores, né, feiras industriais do mundo, né? Esse ano a gente tem aí o Brasil como parceira dessa feira. Acho que é uma oportunidade que a gente tem, né? Para a gente mostrar para o mundo como um todo, né? O desenvolvimento, as soluções, o quanto que a gente já avançou no Brasil em relação ao desenvolvimento industrial, a máquinas, equipamentos e soluções, né? Então, hoje a gente tem aqui no Brasil a Nova Indústria Brasil, que é a nossa política industrial, e essa política industrial, ela tem uma missão, dentro das 6 missões dessa política, que é a de transformação digital. Então, a gente tem ações concretas dentro da política industrial que visam fomentar a adoção e a difusão de tecnologias dentro do setor industrial. E aí está o papel da BDI, né? Nosso papel é ajudar nesse processo de transformação digital, de fomentar a adoção e difusão de tecnologias, entendendo a inovação e a tecnologia como meio para a gente aumentar a produtividade, a competitividade, a sustentabilidade, a eficiência dentro da indústria. Então, acho que a gente tem essa oportunidade, de um lado, dentro do país, a gente tem um conjunto de ações dentro de uma política que tem uma força para que a gente tenha esse desenvolvimento, né, de soluções de transformação digital para a indústria, junto com essa oportunidade da gente poder mostrar dentro da Hannover Messe quais são esse desenvolvimento, essas ações que a gente tem feito aqui no Brasil, né? Então, o público principal da Hannover Messe, obviamente, é a Europa, mas a gente sabe que é uma feira visitada por vários países, então a gente tem essa oportunidade aí de mostrar, né, de fortalecer o posicionamento estratégico do Brasil em termos de política industrial, mostrando um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui, das soluções que a gente tem desenvolvido e os resultados que a gente tem alcançado. Então, a gente vê que é realmente essa oportunidade da gente não só, né, demonstrar o que a gente tem feito, mas os resultados que a gente tem alcançado. No ano passado nós estivemos, a BDI já participa da Hannover Messe já tem algum tempo, né? O ano passado a gente esteve lá especificamente para a gente discutir e avaliar essa participação. E o que a gente queria era justamente isso, né? Demonstrar o que a gente tem feito aqui em termos de 4.0, de transformação digital. E aí, uma parceria estratégica para a gente foi a ABMAC, né? Por meio do IPDMAC, que é o instituto deles, onde a gente já realiza há muitos anos com ele dentro da FEIMEC, da Expomaf, que é como se fossem a Hannover Messe no Brasil, digamos assim, falando de uma forma muito, muito rápida, assim. E há alguns anos a gente vem trabalhando com eles o demonstrador da indústria 4.0. A BDI, desde o início, a gente criou esse demonstrador e a gente tem feito todo um trabalho aqui com a BIMAC para a gente envolver empresas, para mostrar como que essas tecnologias podem ajudar as indústrias de pequeno, médio e grande porte. E isso tem trazido um efeito de difusão muito grande dentro dessas feiras, criando aí demonstradores que estão ficando e ajudando as empresas a trabalhar. Então, o nosso objetivo estratégico foi levar essa nossa iniciativa, né, não só do demonstrador, mas de todas as empresas que estão envolvidas, tem muitas empresas envolvidas com esse demonstrador, então o que a gente quis é aproveitar essa oportunidade para levar essa iniciativa que a gente tem feito, tem dado certo aqui no Brasil, junto com a BIMAC e o IPDMAC. Em paralelo com isso, a gente tem um grande projeto, que é o do Data Space, que a gente chama, né? Que é dos ambientes de compartilhamento de dados. A gente vê hoje que a indústria, ela tem dados, né, mostram que 80% dos dados coletados na indústria não são utilizados. E quando a gente está falando de transformação digital, o próximo passo é, sim, a gente discutir o quanto que o acesso ao dado, as informações ao dado, pode trazer benefícios estratégicos para a instituição, né? Só que a grande questão é o quanto que esse dado está disponível, o quanto que ele tem qualidade, o quanto que ele pode ser disponibilizado. Então, a gente tem trabalhado um projeto também dentro da Política Nacional de Economia de Dados, que é uma política que está sendo gestada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao qual a gente é vinculado, e a gente tem participado
da discussão das tomadas de subsídios para essa política. Então, a BDI vem aí trabalhando com estudos nessa área de entender de que forma que a gente pode ajudar a indústria a compartilhar os dados e acessar esses dados de uma forma mais estratégica, trazendo aí uma visão sistêmica para a cadeia produtiva e eficiência para a cadeia produtiva, que é aí que a gente quer chegar. E aí a gente está inaugurando aí o primeiro piloto para a indústria de data space no Brasil. Então, hoje, a União Europeia já tem algumas iniciativas nesse sentido, né, pensando aí na soberania de dados, no Data Act, Data Government Act, são legislações, publicações que são feitas na Europa, e baseado, claro, nos normativos, nas experiências deles, a gente está fazendo o primeiro piloto aqui junto com a BINC, a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Então, nosso objetivo para a feira é mostrar, levar esse primeiro piloto que a gente está desenvolvendo, né, para demonstrar que o Brasil também está dentro dessa discussão, né, e também para fazer, obviamente, um benchmarking lá, aproveitando que tem empresas alemãs que estão dentro desse piloto para a gente, junto com a gente, e que a gente gostaria de fazer essa interação lá para que a gente também traga lições aprendidas para cá. Então, a gente está com esses dois grandes projetos, além dos outros contatos e conexões que a gente está fazendo com o Soltex, a Apex, entre outras instituições. A nossa maturidade digital, quando a gente fala de indústria 4.0, transformação digital no Brasil, ela ainda é bastante heterogênea, sabemos disso, né? E isso é um papel nosso da BDI, com os parceiros, da gente transformar esse processo, mas a gente sabe também que a gente já tem muitas empresas que estão com a maturidade avançada e que estão discutindo estrategicamente aí o uso da inteligência artificial, o uso do dado. Então, a gente tem que acompanhar, né, todos esses níveis, né? Então, nesse sentido, é que a gente está aí discutindo essas oportunidades, essas iniciativas, para que a gente possa ampliar as oportunidades, né? Não só para o pequeno e médio, que ainda às vezes precisa de ainda trabalhar processos de tecnologia, mas aquelas que já estão mais avançadas e precisam e necessitam, né, trabalhar com inteligência artificial e compartilhamento de dados, entre outras questões. Então, e a gente tem aqui um ecossistema vibrante de Inditex, temos muitas startups trabalhando com isso, e então, para a gente demonstrar, né, que a gente está trabalhando nesse sentido e com vários níveis de maturidade e que por mais que a gente tenha níveis menores, a gente também está trabalhando com grandes empresas, com grandes soluções. O Brasil é um país que se destaca em software, a gente tem grandes empresas de integração de software, então a gente tem características, por exemplo, diferentes, onde a gente precisa muitas vezes fazer retrofit de máquinas, então a gente tem essa experiência que a gente pode demonstrar, e é isso que a gente está buscando. A BD tem realizado, Caio, uma série de ações aí para fomentar o ecossistema de inovação, né? A gente lança uma série de editais, por exemplo, o Startup Indústria, que é um programa bastante interessante que a gente tem aqui, onde a gente seleciona startups inditex para trabalharem em soluções de indústria, e temos resultados muito, muito interessantes que já foram alcançados, não, que a gente entende que as startups podem trazer não só produtos e serviços, mas um mindset, né, interessante para a indústria, né, um startup way interessante para a indústria. E aí, quando a gente fala dessa interação com o ambiente internacional, esse tipo de programas que são fundamentais, importantes para que essas startups estejam preparadas para que elas possam dialogar da melhor forma com o exterior, né? Porque o próximo passo do desenvolvimento é internacionalizar, é ampliar os horizontes, mas para isso você precisa ter essa conexão, você precisa ter essa linguagem, entender de que forma que os negócios são feitos. Então, programas como esse são importantes para que essas startups estejam preparadas para mais esse passo que são importantes para o nosso país também.
O nosso dever de casa pós-evento é a gente trazer é, os contatos que a gente fizer lá na feira, né, para a gente avaliar aí, possíveis interessados em trabalhar em projetos conosco, né? A gente tem aí próprio piloto sendo realizado. Essa fase desse piloto na Hannover Messe é um convênio que a gente tem com a BIM com recursos da PDI. E é uma primeira fase. A segunda fase é a gente ampliar esse piloto, né? Então, nosso objetivo lá também é trazer contatos para fazer reuniões técnicas posteriores para que a gente possa ampliar essa interação, né? E trazer e ampliar esses pilotos. Então, a gente pretende também trabalhar dessa forma no pós-evento, e quem sabe ampliar, né, os investimentos, não só nossos, mas do exterior no Brasil também. Para a gente medir o sucesso, o quanto que a gente vai conseguir se conectar, o quanto que a gente vai conseguir fazer o benchmark, o quanto a gente vai trazer de parceiros para que a gente possa desenvolver projetos e parcerias que sejam interessantes para nós, no sentido, né, de interação, de ecossistema, né, porque o ecossistema ele precisa estar conectado no mundo inteiro, né, a tecnologia avança muito rápido, então precisamos oxigenar, mas não só por aí, investimentos também, parcerias que sejam feitas aqui no Brasil. Então, essas certamente seriam nossos indicadores, digamos, de avaliação de sucesso de participação na feira. Sim, temos os nossos diferenciais, obviamente temos as nossas dificuldades, como eu falei, nossa maturidade tecnológica é muito heterogênea, é um país muito grande, mas temos sim nossas vantagens, né, competitivas, digamos assim. E eu aposto muito no software, no que a gente tem feito, nos nossos diferenciais de trabalhar com rastreabilidade, com sustentabilidade. A gente tem trabalhado com muitos projetos mundiais aí, por exemplo, de agro, entre outros, que trabalham com indicadores de rastreabilidade, de sustentabilidade. Então, a gente tem plataformas, RPs, MES. Então, a gente tem trabalhado muito bem dentro dessas tecnologias, né, exportando aí, trabalhando, interagindo com outros países, inclusive como diferencial competitivo em alguns setores, e, de fato, a gente tem essa peculiaridade de a gente ser um grande país em que precisa ter as integradoras, né, como um diferencial também do nosso país, justamente porque a gente tem soluções do mundo inteiro. Então, a gente consegue aí agir e fazer essa interoperabilidade entre os diversos equipamentos, protocolos, e isso para a gente também vejo como uma competitividade, algo que a gente possa trabalhar fora as nossas startups, né, que já estão aí trabalhando e sendo premiadas, né, fora do Brasil. Então, vejo que temos sim vantagens para serem levadas do nosso país. Claro, temos dificuldades, né, sabemos, mas vamos chegar, eu acho que com essa mensagem. O foco da BDI, a gente tem esse foco mais de fazer adoção e difusão de tecnologias, o foco de internacionalização, eu acredito, vejo que é mais um foco da própria Apex e de outros programas, né? Mas, sem dúvida, a gente acredita que a Hannover Messe é um canal para que a gente possa, sim, mostrar, demonstrar, e ser um laboratório de experiência, de troca, né, de informações, de negócio, de conexões, né? E que programas como esses de internacionalização, eles são necessários e importantes para que elas conheçam e se conectem, né? Porque eles vão trazer não só essas conexões, essas possibilidades, essas dores, né? Os mapeamentos dos setores, enfim,
como essa forma de se conectar, não só as conexões, mas a forma de conectar, né, para se fazer negócios, enfim. Então, para as startups se apoiarem nesses programas de internacionalização, enfim, são importantes para aquelas que estão pensando em internacionalizar e para aquelas que ainda não estão pensando ter isso no futuro, né, porque a gente sabe que faz parte do processo de crescimento, né, das startups, do seu grau de maturidade, chegar lá também, né? E para a gente, enquanto país, é super importante, interessante a gente também internacionalizar as nossas startups. Então, vejo que é estratégico, a Hannover Messe, eu penso que é um canal para isso, e que as startups têm essa oportunidade de contar com apoios de programas como estes para que elas possam conseguir essa internacionalização.